Você me pega a garrafa d'água, Lu, por favor? Pega uma cerveja. Fala, Henricão. Fala, Tânia, beleza? Olha, Leandro, o Henrique também ficou mais novo. Dá uma olhada para trás, olha lá. Não, mas a clássica é do Lucas. O dia que o Lucas cortou o cabelo, ficou, essa aí eu vou lembrar pro resto da vida. Não foi, Leandro. Cada coisa. Piada de 2 anos. Abre e põe pra mim aqui. Então vamos à leitura da palavra. Gênesis capítulo 9, o versículo 9 diz assim, versículo 8: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo primeiramente pela minha vida, que eu possa transmitir a palavra com graça, que eu possa transmitir a palavra com vida, que o teu nome possa ser engrandecido nessa manhã, e que o Senhor venha, Senhor, operando poderosamente na vida da tua igreja, dando entendimento, dando sabedoria, que nós possamos compreender que o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus que cuida do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Acho que tá bom, tranquilo, sem complicar muito. Aqui do lado estava bom. Ah, entendi, beleza. Então, irmãos, chegamos no Gênesis 9, nós corremos o início do capítulo, e aqui é uma coisa bem interessante, porque logo após as palavras de graça, logo após as bênçãos que Deus dá a Noé e aos seus filhos, os novos decretos que o Senhor dá, ele logo de cara, ele abre com uma aliança. O que acontece? Nós precisamos de entender um pouco por que Deus opera com aliança. Então eu vou pegar um primeiro sinal do que não é uma aliança. O que Satanás fez no jardim do Éden, enganando Eva e Adão. Aquilo não é uma aliança. Aquilo é entrar na terra através do engano, através da mentira, através das coisas ruins. E o que acontece? Deus opera exatamente no oposto. Enquanto o diabo ele sempre vem operando pelo engano, sempre vem operando pela mentira, vem sempre operando pela nossa natureza de pecado, sempre vem operando, nos levando a ficar tristes, a ficar desanimados, a ficar caídos, a ficar contrários, sem entender o que Deus está fazendo. Deus não, Deus é um Deus de clareza, Deus é um Deus de transparência. Deus é um Deus que ele opera na terra via alianças. Por quê? Porque veja, quando Adão e Eva foi criado, a terra foi dada aos homens. Porém, quando eles caíram, eles se transformaram em servos do diabo. Eles se transformaram em escravos do pecado que habitava neles. Só que isso foi conquistado pelo engano. Aí o que acontece? Lá na eternidade passada, Deus já criou o chamado plano de redenção da raça humana. Deus não foi pego de surpresa. Na verdade, a queda só aconteceu porque Deus autorizou. Se Deus não permitisse a queda, jamais aconteceria. Não existe plano B com Deus. Uma época eu ouvi alguns pregadores falando o seguinte: não, Deus deu a ordem para Adão e Eva, aí Adão e Eva caíram, Deus foi para o plano B. Não existe tal coisa. De uma maneira que a Bíblia não explica, Deus, ele lá no passado, antes de qualquer coisa existir, ele já orquestrou tudo isso, ele já organizou tudo isso.
De maneira nenhuma ele foi pego de surpresa. Quando houve a queda, aquilo estava de acordo com a permissão e com os decretos que Deus tem. Só que tem uma grande diferença. Enquanto o diabo age através do engano, Deus é Deus do sim, sim, não, não. Deus é Deus de agir legalmente. Deus é Deus de agir às claras. E ao saber disso, eu já entro no primeiro ensino dessa palavra aqui. Sempre que o crente for fazer qualquer coisa na sua vida, a regra é a palavra de Deus. A regra é a transparência. A regra é tudo que tem de bom. Sempre o crente age debaixo da luz. Porque o nosso Deus, quando agiu aqui na terra para nos salvar, ele sempre agiu às claras, sempre agiu à luz, sempre agiu através do bem. Em Deus não existe treva nenhuma. E o que acontece aqui? Acontece a primeira aliança clara da Bíblia. Isso aqui causa algumas controvérsias. Tem gente que fala que lá no Éden houve uma aliança, quando Deus ordena para Adão e Eva, olha, vocês dominam o jardim, vocês cuidam de tudo. Pode ser que tenha uma aliança ali? Pode, mas ela não é clara. Aqui não, aqui Deus abre com a seguinte frase, ó. Vamos lá, versículo 9, vamos reler. Eis que estabeleço a minha aliança convosco. E aonde começou essa aliança? Olha que interessante, antes mesmo do dilúvio, vamos voltar a Gênesis capítulo 6, versículo 18. Olha como Deus tem tudo já planejado, tem tudo em ordem. Gênesis 6, 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gente, estava tudo planejado. Estava tudo no absoluto controle de Deus. Por que que Noé foi resgatado? Porque Deus interviu na vida de Noé e estabeleceu uma aliança. Por que que você foi salvo? Você estava em trevas, você estava em escuridão, você estava afastado de Deus. Da mesma forma, Deus veio, interviu na sua vida e fez uma aliança contigo, trazendo a salvação. Se Deus não se movimentasse, tanto na vida de Noé, como na sua vida, para entrar na sua vida, você estaria perdido até hoje. Noé tinha morrido afogado no dilúvio. Os filhos deles tinham morrido afogados. Não houve mérito nenhum em Noé, não houve mérito nenhum em você. Foi presente. Você foi salvo, porque lá na eternidade passada, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Escreveu a sua vida com todo sofrimento, com todas as coisas boas, com todas as coisas ruins, com coisas que às vezes até hoje você não entende, só vai entender no futuro, mas essa é a vida que Deus escreveu, e no meio dessa vida Ele veio e te salvou. Como sempre, desde a saída do Jardim do Éden, pela cronologia bíblica, 6.000 anos atrás, é sempre Deus quem vem agir na vida do homem. Quando Adão pecou, ele e Eva se esconderam. Quem procurou Adão? Foi Deus. Quando Adão e Eva fizeram a roupa de folhas para se cobrir, Deus sabia que aquilo era insuficiente para cobrir a nudez. Já nos deu o símbolo do sacrifício. Um animalzinho foi sacrificado, a pele dele foi tirada, e ele fez roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quem fez? Deus. Quem providenciou o cordeiro? Deus. Quem é que se fez da forma de ser humano? Deus, como Jesus Cristo. Quem derramou sangue inocente? Deus. Quem te deu fé para você crer? Deus. Quem vai te manter no caminho até o fim? Deus. Quem vai receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre? Deus. Ninguém vai poder chegar lá no céu e falar, mas eu fui crente, eu congreguei, eu fui pastor. Na verdade vai chegar todo mundo feliz, todo mundo humilde, todo mundo glorificando a Deus, porque tudo veio dele. Gente, isso aqui já é um começo. A partir daqui, e nós vamos ver hoje,
Deus vai se mostrar como um Deus de aliança. Um Deus de sim, sim, não, não. Tudo claro. E as principais alianças que a gente tem na Bíblia, elas não têm condição nenhuma. Olha que interessante, essa primeira aliança aqui, olha o que Deus fala. Vamos voltar no Gênesis 9. Deixa eu pegar meu baldinho de água aqui. Vamos continuar a leitura. Gênesis 9, versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, essa aliança que Deus fez aqui foi com todos. Toda a humanidade, todos os seres viventes, ela tem uma abrangência universal. Qual que é a aliança? Olha, a maldade de vocês vai continuar. O ser humano é corrompido, o ser humano é violento, o ser humano é anticristo. Mas eu, Deus, estou fazendo a seguinte aliança: eu não vou destruir mais a terra por dilúvio. Vocês vão continuar maus, vocês vão continuar afastados de mim, vocês vão ser rebeldes a mim muitas vezes, mas eu, o Todo-Poderoso, tenho aliança. Eu não vou destruir mais a terra por dilúvio. Tem alguma cláusula? Nenhuma. Por que Deus fez? Porque existe um plano de redenção. Existem outras alianças que vão ser feitas. E para essas alianças acontecerem, a história humana tem que continuar. Existem salvos que talvez nem nasceram ainda. E por que a terra não vai ser destruída antes disso? Porque essas pessoas têm que ser alcançadas pela pregação do Evangelho, têm que ser regeneradas pelo poder do Espírito, e amar o Senhor, e passar a eternidade com Ele. E enquanto não for completo toda a igreja de Jesus, vai existir céus, terra, como a gente imagina. Por que vai existir como a coisa é hoje? Olha que interessante. A Bíblia explica, Gênesis capítulo 8, vamos lá, um pouco à frente. Versículo 22. Olha a continuidade. Já li esse versículo para os irmãos. Enquanto a terra durar, sementeira e cega. Aqui sementeira é outono. Não, sementeira é primavera. Cega é outono. Frio e calor. E verão e inverno. E dia e noite. Não cessarão. O que Deus está falando? Aí eu vou parafrasear, olha, eu mudei todo o relevo da terra. Eu trouxe esse dilúvio, eliminei toda a alma vivente. Eu vou fazer brotar a vegetação, vocês vão se multiplicar, vocês vão me adorar, porque Noé ele faz um altar e sacrifica a Deus, vai ter relacionamento comigo, mas vai ter muita maldade, vai ter muita coisa errada, vai ter muita gente rebelde, só que eu não vou mexer em nada. Por quê? Porque Deus tem um plano. E vou te falar uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Você é parte desse plano. A sua vida está escrita nesse plano. Não estou falando isso para você se sentir especial. Mas estou falando isso para você enxergar na sua vida a bondade e a misericórdia de Deus. De pegar pessoas tão imperfeitas como eu e você, cheias de defeito, nos salvar, nos chamar de filhos e conduzir a nossa vida com perfeição. Porque Ele é o Deus da aliança. Jeová é o Deus da aliança que salva. Já está no próprio nome dele. Mais à frente, quando nós estivermos no livro do Gênesis, a gente vai pegar o caso de Abraão. Assim que ele faz uma aliança com Abraão, ele procurou Abraão. Deus passa a ser chamado o Deus de Abraão. E Abraão, que chamava Abrão, recebe uma das letras do nome de Deus e passa a ser chamado Abraão, mostrando que Abraão tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com Abraão. Do nosso pai Abraão vai vir o povo judeu, do povo judeu vai vir o Cristo, que é o descendente do Cristo. Todos nós somos gerados em Cristo para sermos igreja do Senhor. Começou lá atrás. Por quê? Porque Abraão estava perdido, não sabia nem quem era Deus direito,
Porque não tinha Bíblia, não tinha nada, e Deus encontrou Abraão. Deus foi atrás. Mesma maneira que é comigo e com você hoje. É isso que eu estou querendo te mostrar. Deus está 100% no controle. Por que é importante saber disso? Porque quando dias difíceis vêm, a única coisa que você vai se segurar é no Deus da promessa, é no Deus da aliança, é no Deus que é fiel. A única coisa que você vai se segurar é o seguinte: Senhor, eu não estou entendendo nada, a coisa está difícil, a coisa está feia. Na verdade é só tristeza e é choro. Só vou ter um porto seguro, o amor de Deus, a confiança em Deus, não tem outro. Não tem outro. Por isso que é importante eu conhecer a aliança. E aí o texto continua, o texto prossegue, como diz o irmão Granconato. Versículo 12. E disse Deus: esse é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente e de toda a carne que está sobre a terra. 17, fechando o texto, e disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. O que Deus fala? Olha que interessante. O arco-íris que você vê hoje, ele vai aparecer no livro do Apocalipse diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 5, está esse arco-íris lá. Acho até que está na nossa referência aqui. Apocalipse 4, versículo 3. O que acontece? É o sinal da aliança que Deus tem, que não vai mais destruir a carne. Agora veja que interessante. Hoje a gente sabe que esse arco-íris aparece por quê? Porque a luz do sol, quando a umidade ali das nuvens e da chuva muda, ela passa por aquilo ali e gera um arco. Veja que interessante, eu concordo com isso. É uma das provas que a atmosfera da Terra, o clima, mudou depois do dilúvio. É mais um sinal de que Deus mexeu em tudo, reorganizou tudo. Só que veja que interessante, quando eu falo em arco-íris hoje, o que a gente pensa? A gente pensa numa das maiores blasfêmias, numa das maiores ofensas que tem no mundo moderno hoje. Os chamados ideologia de gênero, movimento gay. Lógico, nunca ninguém vai defender se fazer algum tipo de violência contra uma pessoa por causa da opção sexual dela. Ao contrário, como cristãos, nós temos que receber, nós temos que pregar a palavra, temos que orar pela salvação dessas pessoas. Mas isso é um assunto. O outro assunto é eles pegarem o símbolo da aliança que Deus tem com o homem e trazerem uma blasfêmia. Tanto é que se você andar hoje na rua com uma camiseta de arco-íris como cristão, escrito bem pequenininho, letra lá, aliança de Deus com Noé e a humanidade. A turma nem vai ler o pequenininho ali e vai falar: nossa, você é do movimento LGBT. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque são anticristo. Na verdade, eles fazem isso porque querem destruir a família cristã. Eu estava revisando a aula da Paula dessa semana aqui, e ela está falando sobre as consequências do dilúvio. Aí o que acontece? Num dos slides tem a foto de um menino de aparentemente uns 8 anos. Aí ele está maquiado com batom, está com pulseira feminina, com roupa feminina. A maneira que ele está aparecendo para a foto, ele está assim, bem feminino. E aí eu perguntei para ela, eu falei: menina? Ela falou: eu falei: quem é? Ele falou: esse daqui é uma foto que ficou famosa no carnaval, que foi um casal de pais homossexuais que levaram o seu menino fantasiado assim
e mostraram ele e virou ícone, ficou famoso. Por que eles fazem isso? Porque eles querem pegar a Sofia, eles querem pegar o Isaac, eles querem pegar o Lucas e querem dizer para eles que eles necessariamente não são homem feito em mais semelhança de Deus, não são mulher feito em mais semelhança de Deus. Querem fazer isso com a Ana, querem fazer isso com o Davi. Se nós querem fazer com o Arthur, e se eu me esqueci de alguém, está citado aqui. Por que eles querem fazer isso? Eles querem destruir a família judaico-cristã. E você pergunta, mas e aí, Deus não faz nada? Deus opera, Deus faz muitas coisas, mas uma coisa ele não faz: destruir a terra. Por quê? Teria todos os motivos para destruir tudo de novo. Ah, vocês estão pegando meu arco, vocês estão zombando de mim? Bacana, botão vermelho, bom, destruir tudo. Só que Deus não age assim. Deus, ele sabe, na sua soberania, tratar com cada coisa. E embora eles blasfemem contra Deus, Deus, ele opera dentro do seu plano. Na quarta-feira, eu vou comentar um pouco mais sobre esse tipo de ataque que está acontecendo contra nossas crianças. Porque, veja, nós aqui somos adulto formado. Tivemos nossos problemas de infância? Tiveram. Alguns de nós tiveram problema de molestação sexual, de brincadeiras indevidas, de exposição a material pornográfico. Todo mundo teve esse tipo de problema, porque o mundo é cruel. Mas nós, graças a Deus, estamos resolvidos. E em Cristo sabemos lidar com tudo isso. Agora, as nossas crianças estão em formação. E estão sendo profundamente atacadas. Quando você deixa a sua criança na creche, às 8 horas da manhã, ela vai ser bombardeada o dia inteiro com propaganda anticristã. Você como pai, você como mãe, tem que estar atento a essa movimentação e estar orientando seus filhos na palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco mais disso na quarta-feira. Eu quero explorar um pouco mais o assunto. Mas uma coisa que eu quero estar conversando hoje com os irmãos é a questão da aliança que Deus tem com a gente. O que eu quero mostrar para os irmãos? A partir daqui, a coisa, ela começa a mudar profundamente. Porque a gente vê da mesma maneira que Deus fez com Adão, e deu uma série de ordens, e aquilo trouxe consequências, e a terra se contaminou, e Deus teve que trazer juízo. Da mesma maneira, Deus estabelece um concerto com Noé. A partir de Noé, quando a gente segue a genealogia de Noé, vai vir Abraão. A partir de Abraão, Deus tem um povo eleito. Em Abraão vai surgir a circuncisão de todo macho que nasce. A circuncisão, nós vamos estudar mais à frente isso, é o sinal entre Deus e os homens. Só que tem uma aliança especial que ela vai nos atingir. Só para os irmãos entenderem. Quando nós abrimos aqui a palavra do Gênesis, o estudo, qual que era a ideia? Os 12 primeiros capítulos de Gênesis são a base da fé. Se eu remover Gênesis de 1 a 12, a Bíblia inteira desmorona. Só que nós estamos voltados para fazer o estudo do Evangelho. E eu, a partir da semana que vem, vou começar a mesclar 2 palavras do Evangelho de Mateus e 2 palavras no livro do Gênesis. Nós vamos continuar de um lado o estudo em Gênesis e vamos entrar no Evangelho de Mateus. E qual que era a preocupação? Mostrar para você que Jesus não caiu de paraquedas. Não foi um acidente. Vamos dizer, Deus vou resolver mandar Jesus. Não. Deus 100% sabe tudo o que está fazendo. Nós não somos acidente. Antes que tudo existisse, lá na eternidade passada, Deus enxergou a mim, Deus enxergou a você. E determinou todas as coisas. E isso acontece por quê? Porque Deus tem uma aliança. Deus tem um povo. No Antigo Testamento era o povo de Israel. No Novo Testamento somos nós. Veja que interessante. As promessas que nos trouxeram salvação, originalmente na Bíblia, não foram para nós. Primeira menção que tem da nossa salvação, o texto não foi para nós. Esse texto aconteceu porque Deus interviu na história de Israel e fez uma promessa.
Quer ver que interessante? Vamos avançar um pouco na Bíblia. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Para facilitar para os irmãos, Jeremias 31 está na página 838. A minha voz está bem clara aí atrás? Beleza? Sim. Eu acho que eu estou falando um pouco alto. Tá bom. Ou aumenta um pouco o volume, já aumentou? Então tá bom. Aí o cara fala som, todo mundo fica assim. Tá bom, estão me ouvindo bem? Tá jóia. Beleza. O bom é que sai melhor na gravação. É por causa disso. É. Amém. Vamos lá. Jeremias 31, eu vou ler a partir do versículo 31. Tem que pegar aqui, ó, filha. Aqui, ó. Que eu abaixo a cabeça para ler. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o que Deus está falando aqui. Vamos fazer uma leitura expositiva. Aqui é a situação de juízo. Para variar, o povo novamente foi rebelde contra Deus. Aí Deus o que vai fazer? Vai trazer juízo sobre Israel. Israel vai ser levado cativo para a Babilônia. Vai ficar 70 anos fora e vai voltar. Só que aqui Deus vem no meio do livro de Jeremias e faz uma promessa. Qual a promessa? Eu vou estabelecer uma nova aliança. Essa é a promessa. E aí o que acontece? Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Olha que interessante aqui. Existem dois tipos de alianças de Deus. A primeira delas, sem condição nenhuma, que é o que Deus fez com Abraão. Não existe condição. Deus vem e faz. Da mesma maneira, a aliança da salvação para a igreja. Por que Deus fez? Por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Não porque ele encontrasse algo bom em nós. Na verdade, a nossa parte da salvação é o pecado. A parte de Deus é a graça. Na aliança da salvação, eu entrei com uma coisa, pecado e condenação. Deus entrou com o quê? Com vida eterna, benevolência, benignidade. Só que aqui no texto ele fala o seguinte, olha, quando eu tirei o povo do Egito, que quando ele estabelece a aliança com Abraão, nós vamos ver isso junto no correr das palavras. Ele avisa, ó, o povo vai ficar escravo 400 anos no Egito. Aí você vai para a Bíblia, 4 gerações. Você vai na Bíblia, 4 gerações de escravos. Aí Deus vem e tira com mão forte eles do Egito. Quando ele chega no deserto, Deus estabelece uma aliança. Só que essa aliança que Deus faz com o povo tem condições. Deus fala o seguinte, ó, se você me obedecer, vai ter fruto bom na terra, vocês vão comer bem, ninguém vai ficar doente, você vai ter tudo que você precisa. Agora, se você não obedecer, a terra não vai dar fruto, vocês vão ter guerra, vocês vão ter doença, o inimigo vai vir sobre você, e uma série de coisas. Essa aliança está onde? Deuteronômio 28. Como é uma aliança que tem condições, o povo de Israel não obedeceu. O que aconteceu? Tiveram consequências. Então é uma aliança que tem condição. Aí olha o que Deus tem que fazer. Deus conhece a nossa natureza pecaminosa. Deus sabe que a gente é falho. Então ele vem com uma aliança do mesmo tipo da que ele fez com Noé e do mesmo tipo da que ele fez com Abraão. Ele deu as regras, ele garante a aliança. É o que ele está fazendo aqui, mais ou menos assim, ó gente. Até agora, no que dependeu de vocês, deu tudo errado. Vocês desobedeceram, vocês foram rebeldes, vocês foram tudo. Eu pergunto, depois que você foi salvo,
Quantas vezes você já desobedeceu a Deus? Eu respondo pela minha vida. Muitas vezes. Aí eu pergunto, deixou de ser filho? Não. Deus deixou de te dar saúde? Não. Deus deixou de cuidar de você, como eu costumo brincar. Quem vai ser a Sofia? Sofia desobedeceu. Moisés olha para a cara dela, também hoje não vai comer. E vai dormir lá fora com o cachorro. É isso que você faz? Não. Você corrige, mas você dá comida, você dá roupa, você dá cama. Mais ou menos é o que Deus faz com a gente na nova aliança. Mas por que ele faz isso? Porque essa nova aliança começou aqui. Aproximadamente há 3.000 anos atrás, na verdade 2.500 anos atrás, aqui nós estamos em torno do ano 610, 620 antes de Cristo. Deus intervém na história, pega o seu povo e fala, eu farei uma aliança. E olha o que ele fala. Versículo 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Veja que interessante, primeira coisa, no versículo 33 fala que essa aliança é com a casa de Israel. Eu pergunto, está o nome do Rodrigo aqui? Não. Está o nome do Carlinhos aqui? Não. Eu perguntei, tem algum judeu aqui? Tem alguém aqui da casa de Israel? Não, a aliança é para Israel. Aí você fala, mas pastor, o pastor falou que ela vai nos atingir. Vai, mas lá na frente. Então uma coisa que você tem que aprender. Pelo Antigo Testamento, você não é herdeiro das promessas. Pelo Antigo Testamento, você é rebelde a Deus. Mas Deus, no seu conserto, no seu plano, transformou você em filho. Deus fez com que os efeitos dessa aliança viessem sobre mim e sobre você. Olha que interessante, no final do versículo 35, fala que todo Israel creria em Deus. Fala que todo Israel conheceria a lei de Deus. Eu pergunto, se você for hoje em Jerusalém, em Tel Aviv, todo judeu que mora lá conhece a lei de Deus? Não. Se você pegar, depois que Jesus foi crucificado, em 2.000 anos atrás, todos os judeus que viveram nesse planeta conhecem 100% a lei de Deus? Passaram a ser salvos? Não. O que eu aprendo aqui? Essa aliança não se cumpriu ainda. Essa é uma aliança em andamento. Essa é uma aliança em movimento. A promessa que Deus fez, a princípio, foi para Israel. Para vocês terem uma ideia, nos dias do profeta Jeremias, o povo continuou rebelde, não creu em Deus, acreditou nos falsos profetas e foi levado para a Babilônia cativo. Aí você fala, mas se eu vivesse nos dias do profeta Jeremias, eu ia crer em Deus. Aí eu falo para você, hoje você tem muito mais que Jeremias. Você tem uma Bíblia escrita, de capa a capa. Você crê 100% nela? Você vive 100% nela? Todos nós sabemos que para nós é uma luta interior. E a gente só consegue viver a palavra de Deus, se Deus der graça. A gente só consegue viver a palavra de Deus fortalecido por Deus. É muito difícil para nós. Isso que nós, igreja, nós vamos ver mais à frente, temos o Espírito Santo. Eles aqui não tinham. Aí o que Deus teve que fazer para começar a mudar essa história? E para você começar a entender por que você vem para a igreja, por que você ora a Deus, por que você quer que seus filhos vão para a igreja. Vamos abrir no próximo livro, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36.
Próximo livro não, tem Lamentações e depois tem Ezequiel. 36, página 918. Ezequiel 36, versículo 24. Diz assim, Deus falando com Israel: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que Deus está falando aqui? Ezequiel está pregando num país chamado Babilônia, o povo já está fora. Ele viveu na mesma época que Jeremias. Os dois viveram na mesma época, só que Jeremias profetizava em Jerusalém. Ezequiel profetizava na cidade de Babilônia. Só que aqui Deus já está dando uma palavra de esperança. Está falando o seguinte: gente, eu vou pegar vocês, vou congregar dentre todas as nações e vou trazer de volta para Israel. E não só isso, eu vou pegar água pura e vou aspergir sobre vocês e purificar dos pecados. Olha que interessante. Jesus, no Evangelho de João, fala para Nicodemos: se não nascerdes da água e do Espírito, vocês não podem ser salvos. O que Jesus tinha em mente? O profeta Ezequiel. Por quê? Porque lá em Israel, quando eu ficava impuro, eu tinha que fazer um ritual, alguns deles com água, ser purificado por aquela água. O que Jesus está falando? Se eu não purificar os seus pecados com a água que eu tenho, você não tem como ser salvo. Aí começa a acontecer uma ligação. Opa, peraí, Deus para salvar Israel ia purificar o pecado do povo. Deus para me salvar o que fez? Mandou Jesus, morreu na cruz e me purificou dos meus pecados. Deus lembra dos nossos pecados? Gente, Ele conhece um por um. Deus sabe até os pecados que você ainda nem pecou. Ele nunca vai esquecer disso, porque Ele é Deus. Mas quando Ele fala que não lembra, é o seguinte: não leve em conta. Porque se Ele levar em conta um pecado, o seu destino é o inferno. Como Ele te salvou, como Ele te buscou, está tudo no pacote. O sangue que purifica de um pecado, purifica de 1000. Aí você vai falar: nossa, pastor, que bom, então vou pecar à vontade. Aí eu vou responder: nossa, que bom, bem-vindo ao inferno. Porque se você acha que o sangue de Jesus é para ser tratado como coisa comum, e que você pode pecar como bem entende, vou te falar uma coisa: você nunca foi salvo. Esse sangue não está sobre você. Seu destino é o inferno. Agora, aquele que é purificado pela água pura, ele anda com temor, ele anda com cuidado, ele quer agradar o Senhor. Aí você fala: mas espera aí, como que é possível um pecador que nem eu agradar o Senhor? O texto de Ezequiel começa a nos mostrar como é possível. Olha que interessante. Versículo 26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gente, é o que aconteceu conosco. Essa promessa, nós vamos ver mais à frente, começou a ser cumprida em nós. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Se de um lado, Deus me tornou um homem muito mais forte, Deus me tornou um homem muito mais capaz, Deus me tornou um homem muito mais preparado. Do outro, eu estou virando um bobão, que tem coisa que eu não consigo ver, tem coisa que eu já não acho legal. Isso deve acontecer com vocês. Pode ver, de um lado, você tem uma força que você fala: nossa, de onde vem essa força? Como é que eu consigo fazer isso? E do outro, quando você vai ver, você está meio chorando, está meio emocionado com as coisas bobas. Sabe por quê? Porque Deus tirou o nosso coração de pedra. De pedra por quê? Porque antes de Jesus
entrar na nossa vida, intervir na nossa vida, dar o novo nascimento, você tinha um coração de pedra. Inimigo de Deus, contrário a Deus, que amava o pecado, que não queria saber de Deus. Aí qual a primeira coisa que acontece? Deus vem, tira esse coração de pedra e dá um coração de carne. Que é o que a gente chama de novo nascimento. A partir daí, a primeira consequência, você vai amar a Deus. Sinal de quem é salvo. Primeira coisa, amar a Deus. Amar a Deus. Aí depois você começa a ver e fala, nossa, eu mudei. Eu era ruim, eu era insensível, eu era pecador. Deus fez isso, fez aquilo outro. Aí você começa a ver, não ensinará mais nenhuma palavra a seu irmão. Qualquer palavra, todo nascido de novo sabe, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o autor da vida, Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu não preciso ensinar isso para o Henrique, eu não preciso ensinar isso para o Jimmy, eu não preciso ensinar isso para o Erasmo. Porque como você é nascido de novo, a maior certeza que você tem, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador. Você pode não saber um monte de coisa da Bíblia, isso é um processo que vai acontecer na vida cristã. Mas que Jesus é o seu Deus, o seu Salvador, olha, você sabe bem sabido. Porque quando você pensa na condenação, dá até um ruim na barriga. Tanto é que você não quer isso para os seus filhos. Qual a sua expectativa com os seus filhos? Qual a sua expectativa com os seus entes queridos? Que eles amem a Jesus, sejam salvos e que andem no caminho da verdade. Essa é a nossa expectativa, porque a gente sabe o quê? Que quem está fora de Cristo, a coisa é muito ruim. Por que você sabe isso? Porque Deus te deu um novo espírito, Ele veio morar em você. Deus te deu um novo coração, tirou o coração de pedra. Se Deus não tivesse feito isso, a gente continuaria inimigo de Deus. Continuaria afastado. Isso aqui, gente, começou a ser dito 2.500 anos atrás. Está se cumprindo em nós. E até Jesus voltar, onde a Bíblia for lida, isso aí vai estar salvando pessoas. O Evangelho vai estar salvando. Pessoas vão ser regeneradas, vão ser resgatadas da condenação das trevas para o reino da luz. É isso que vai acontecer. E aí ele continua avançando na leitura. 28. E habitareis na terra que eu darei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Olha que interessante. Essa profecia, lembrando, foi para Israel, mas começou a cumprir em nós. O que aconteceu? O povo voltou da Babilônia. Só que 500 anos depois o povo foi rebelde de novo. O que aconteceu? Jerusalém é destruída, os judeus são levados prisioneiros, espalhados por todo o mundo. E hoje, o judeu, para ter comunhão com Cristo, para ter comunhão com Deus, ele tem que crer no Cristo. Ele tem que ser salvo. Isso mostra o quê? Essa aliança ainda não se cumpriu no povo de Israel. Sabe quantos por cento de crente tem Israel hoje? Em torno de 2,5% de cristãos. Essa palavra fala que todo Israel vai ter como consequência a salvação. Então ela não se cumpriu. Mas olha que interessante, ela já nos atinge. Quer ver que barato? Vamos 4 livros à frente. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vai passar por Daniel, vai passar por Oséias. Na sequência vai vir Joel. Deixa eu ver se tem Amós no meio. Vai ter Oséias, na sequência Joel. Página 966. Joel 2, versículo 28, é um texto muito conhecido dos cristãos. Olha que interessante. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu pergunto, Joel aqui escreveu para quem? É o Antigo Testamento, o povo judeu. Eu pergunto, Deus derramou o Espírito Santo sobre todo o povo judeu? Não. Então essa aliança não se cumpriu. Mas a gente sabe o quê? Vamos para o Novo Testamento, Atos capítulo 2. E aí entro eu e entra você na história, e a coisa começa a mudar. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro vai fazer uso desse texto. É página 1156, Jimmy. Atos 2. Versículo 14. Olha que interessante. O que aconteceu aqui? Jesus apareceu na terra por aproximadamente 40 dias. Foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus conversou com discípulos já 4 dias após sua morte no caminho de Emaús. Jesus comeu peixe com outros discípulos. Jesus invadiu o cenáculo onde estava Tomé, que não tinha visto Jesus ressurreto, que falou, se eu não colocar o meu dedo nas suas marcas, eu não acredito. Jesus aparece e fala, põe a mão aqui do meu lado. Só que após esses 40 dias, ele deu a seguinte orientação, vão para Jerusalém, até que do céu vocês vão ser revestidos de poder. O que a igreja fez? Eles estavam numas 120 pessoas, orando a Deus. Lógico, esse ensinamento aqui é claro. Se eu quero agir de Deus na minha vida, primeira coisa, eu obedeço a palavra. Jesus falou, vai para Jerusalém e aguarda. Segunda coisa, eu oro. Sem essas coisas, o poder de Deus não vai acontecer. Deus determinou essas regras. Ele determinou assim. Só que aí o que acontece? De repente, como línguas de fogo param na cabeça dos que estavam lá dentro, eles começam a falar das maravilhas de Deus em vários idiomas, em várias línguas. Olha que interessante, eram línguas que quem ouvia entendia. Eram línguas que foram possíveis de traduzir. Hoje em dia a língua é assim, biribiri, biribiri, xui-xugui e nheco-nheco. Pode ver, quando você vê determinadas pessoas que dizem que falam em línguas, é absurdo. Eu creio que Deus pode dar dom de línguas hoje? Pode, mas é apenas para alguns, de maneira bíblica. No culto tem que ter interpretação. Aquilo edifica a pessoa, aquilo transforma aquela pessoa num evangelista, num crente mais cheio de poder para testemunhar o Evangelho. Alguém mais cheio do Espírito Santo. Essa é a única função. Existe algum detalhe na língua? Primeiro, ela precisa ser uma língua. Ela precisa ter características de idioma. Segundo, ela não está no controle da pessoa, é Deus que dá. Terceiro, ela não pode ser usada em culto público, somente se tiver interpretação. Quarto, ela vai glorificar a Deus. Por isso que 1 Coríntios 13 fala, havendo língua cessarão, havendo profecia cessarão. Quando vier o que é perfeito, apontando para quê? No meu entendimento, duas coisas. Primeiro, a formação da palavra. Quando a palavra for formada, eu não preciso mais de profecia para escrever a Bíblia. Segundo, dom de línguas com interpretação, é igual profecia. Terceiro, quem é o perfeito dos perfeitos? Segundo fala o teólogo N. Gruden, Jesus Cristo. Quando Jesus vier, eu não vou precisar de mais nada disso. Porque são ferramentas para edificação.
Agora, nós temos que ter o cuidado, que eu tenho que analisar se é bíblico. Por isso que, veja que interessante, embora eu creia que Deus, na sua soberania, possa dar dom de línguas a quem Ele quer, de maneira bíblica, eu creio que o que a gente vê aí fora é demoníaco, traz muita confusão para a igreja, e é como diz o irmão John MacArthur, o caos pentecostal. Que nem os irmãos pentecostais históricos concordam, nem eles concordam. A bagunça que você vê por aí, que se transformou em igreja, que se cercar vira então, se cobrir vira circo, e se cercar vira hospício, em cima de algo que é sagrado para Deus, algo que Deus faz na sua soberania, algo que Deus opera num milagre. Eu já vi pessoas falando em línguas, era claro, você percebia a coerência, eu já vi interpretação, a interpretação era clara, era bíblica, ela edificou a igreja naquele ponto. É isso. Entendeu? Hoje você vê uma bagunça. Hoje a pessoa fala que ficou cheio do Espírito Santo, na segunda-feira não compartilha Jesus com ninguém. Então esse texto aqui, infelizmente, é muito mal usado. E eu já vou explicar um pouco mais para os irmãos. Vamos lá, vamos à leitura do texto. Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ó, o 21 principal aqui: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que aconteceu aqui? Depois de ouvir a pregação, eles viram: o que nós faremos em cima de tudo isso? Ao poder do Espírito, Pedro fala: arrependei dos vossos pecados, creem em Jesus e sejam batizados. Imediatamente 3.000 foram as águas. Alguém cheio do Espírito Santo. Veja, para nós, deixa eu colocar um ponto aqui. Para nós, batismo com o Espírito Santo é quando você é salvo. Imediatamente, quando você foi salvo, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi imerso no poder do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito é algo que a gente chama de a plenitude do Espírito. Quem dá é Deus. Quando eu tenho alguém fluindo no dom, vai acontecer o que aconteceu com Pedro, ficou cheio do Espírito Santo. E aquele mesmo Pedro, que dias atrás tinha negado Jesus 3 vezes com medo de morrer, pregou, 3.000 se converteram, foi preso pelo governo judaico dentro do templo, pregou, 5.000 se converteram, foi preso pelo rei Herodes, ia ser morto. Deus manda um anjo e liberta Pedro. Qual a diferença do Pedro que negou Jesus para o Pedro que pregou aqui? Revestimento do Espírito Santo. Por isso que eu falo, nós acreditamos nos dons. Inclusive a visão nossa, nós tiramos da visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil fez um concílio, é muito claro. Defende a seguinte tese: quem alega que tem dons na sua igreja, vai ter que provar que esse dom é bíblico, obedecendo a Bíblia. Ah, você diz que tem língua na sua igreja, então me prova pela Bíblia que tem.
Não ao contrário. Por isso que eu falo que esse milagre, eu gosto de chamar de milagre, porque veja, você falar num idioma que você nunca aprendeu de maneira clara. Existem casos na história de missionários, isso há 200 anos atrás, 300 anos atrás, 400 anos atrás. Chegaram numa terra e foram capacitados pelo Espírito Santo a falar no idioma local. Para quê? Para o evangelismo. Carta aos Coríntios fala que quando alguém ora em línguas com interpretação é para a igreja. Sem interpretação, fique calado e para si mesmo fale com Deus em mistério, é para a edificação dele. Ah, Deus me deu o dom de línguas, me mostra o teu dom através da sua vida. Evangelista, ora, ama a Bíblia, vai sempre para a igreja, cuida bem de sua família. Ah, estou começando a ver fruto. Agora você pega, já vi mulher de barriga de fora caindo no chão, quase aparecendo tudo, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Falando para mim em língua de demônio. Era só ir lá pôr a mão que o bichão ia manifestar. Entendeu? Agora já vi homens, inclusive na história da igreja, que esses com certeza, com língua ou sem língua, eram cheios do Espírito Santo e fizeram toda a diferença. Fizeram toda a diferença. É disso que eu estou falando, desse poder aqui. Isso nos atingiu. Só que ainda usando o texto de Pedro, entendam, irmãos, a gente precisa ser justo. Mais ou menos em 1800 anos de igreja, você praticamente não via línguas. Eu fui fazer uma pesquisa, gente, o Senhor já me deu essa graça, eu já falei em línguas. Claramente, um idioma que eu não conheço. Não acontece quando eu quero, mas veja, eu sou inimigo do dom de línguas como acontece hoje. Então eu fui pesquisar, porque a gente tem que defender a palavra, a gente tem que defender o que eu acho. E o que eu percebi, mais ou menos 1800 anos de história da igreja, você não via língua. Mas apareceram alguns, os valdenses, os paulicenses, que falaram em língua. Apareceram missionários que falaram em língua. E a principal função da língua, se a gente for para a Escritura, é anunciar as grandezas de Deus num idioma que a pessoa entenda. E em outros casos, edificar a vida da pessoa. Mas eu tenho que ter marca. Por isso que eu sou contra, porque eu tenho visto hoje a pior infestação de espíritos malignos da igreja, por causa de falso dom, por não seguir a Bíblia. E por que eu estou falando isso aqui? Porque o texto se abriu e eu tenho que explicar para a igreja, para você entender melhor. E tratar com discernimento. Isso aqui mexe com vidas, gente. Tem gente levando vida torta, falando um monte de coisa errada, achando que foi batizado com o Espírito Santo e nem sequer nasceu de novo. Tem igrejas invadidas por doutrinas de demônios por causa de ensino errado. Tem pessoas com as vidas destruídas. Por exemplo, se eu sei pela Bíblia que quando eu estou cheio do Espírito Santo eu vou anunciar o Evangelho, quem vai ser a cobaia? A Tânia. Tânia chega segunda-feira no trabalho. A amiga dela de trabalho está triste. Aí ela chega para a amiga e fala: o que você tem, amiga? Ah, estou triste com isso, com aquilo. Quem está cheio do Espírito Santo pega na mão e fala: vamos orar agora, que Deus vai fazer. Quem está cheio do Espírito Santo, a hora que a esposa responde torto, ele morde a língua e não responde, para não causar uma briga. Porque quem está cheio do Espírito Santo não quer confusão. Quando o filho faz coisa errada, que dá vontade de você pegar o filho e socar na parede, ele se segura, ele se mantém debaixo do domínio próprio do Espírito, senta a criança no colo e disciplina de maneira bíblica, sem tirar a dignidade da criança. Quando um irmão faz algo errado contra ele, ele imediatamente lembra: peraí, eu sou tão pecador quanto esse irmão. O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz, para que eu pudesse ter vida eterna, esse irmão também teve a mesma consequência. Irmão, eu não concordo com o que você fez, mas está perdoado. Não quero nada contra você, nem você contra mim.
E no que tiver ao meu alcance, vou tentar arrumar a situação. Isso é marca de alguém que tem o Espírito Santo. Isso é marca de alguém que busca a paz e a harmonia vinda do preenchimento do Espírito Santo. Não é ficar falando maionese em polonês. Biribiri, biribiri, chubi-chubi. Ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, alguém está doente. Estava ouvindo o Jonas Madureira falar essa semana. O vídeo que você me mandou. Qual que é a função da igreja? Tem alguém doente. Vem cá que eu vou orar. Você pode curar? Não, mas Deus pode. Alguém cheio do Espírito Santo sabe que Deus cura, sabe que Deus ressuscita, sabe que Deus faz milagre, sabe que Deus é Deus de poder. Por que ele não faz? Opa, não é assunto meu. Ele faz quando ele quer, a hora que ele quer, da maneira que ele quer. Concordam? Esse é alguém cheio do Espírito Santo. Precisa ser teólogo para orar por alguém por cura? Precisa ser teólogo? Fala, nossa, quando eu for igual o irmão Maurício pregando, eu vou orar com a minha colega de trabalho. Ih, você está perdido, você vai ter que acelerar bastante. Isso é coisa normal. Quando você está triste, melancólico, tem vezes que você sai de casa, está pesando 1 tonelada às suas costas. Alguém cheio do Espírito Santo vai recorrer a Deus, falar, Deus, eu estou triste. Deus, a coisa não está boa. Deus, eu estou chateado, a coisa não está dando certo. Deus, tem misericórdia da minha vida. Olha o tipo de crente que eu sou. Isso é marca de alguém que tem o Espírito Santo. Tudo isso chegou até nós, porque Deus escreveu dessa forma. Deus determinou assim. Tinha que ser assim. Amém? Amém. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Dá uma olhada no meu esboço. Vamos ouvir agora? Vamos avançar um pouquinho. Não, vou pedir a misericórdia dos irmãos. Vamos voltar ao livro, Evangelho de João, versículo 3, que eu quero mostrar o texto para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Eu quero mostrar aquele texto para os irmãos. E eu vou encerrar aqui. Depois, durante a semana, eu continuo a explanação, senão a palavra vai ficar muito longa. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja que interessante, nós vamos entrar no Evangelho de Mateus, provavelmente domingo. O Evangelho de Mateus mostra o tempo todo que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Uma das formas que o Evangelho de Mateus usa, mostrando os sinais que Jesus operou, para cumprir o que o Antigo Testamento falava sobre ele. A gente vê Nicodemos, que era um fariseu, conhecedor da lei. Quando ele chega em Jesus, ele fala: olha, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque o que você faz só dá para fazer se for pelo poder de Deus. É isso que ele está falando aqui. E aí ele continua, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus fala: meu amigo, para ser salvo tem que nascer de novo. Só que, veja, nós somos igreja. Nicodemos não é igreja. Nicodemos olha e fala: tá bom, nascer de novo, mas me responde uma coisa. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus fala? Novo nascimento espiritual. O que é nascer da água e do Espírito? Aqui é uma coisa importante para os irmãos entenderem. Nascer do Espírito é fácil.
Maurício, velho homem, Deus veio com o seu espírito. Eu tenho um novo nascimento, um novo homem, nasci de Deus. A partir dali sou filho de Deus. Mas existe muita confusão no tal de nascer da água. O que o pessoal ensina por aí? Que nascer da água é ser batizado nas águas. Não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Existe uma falsa doutrina chamada regeneração batismal. O que essa doutrina ensina? Que quando Moisés, lindo e maravilhoso, desceu as águas do batismo, ele nasceu de novo, nova criatura em Cristo. Isso é heresia. Não existe. Aí os irmãos falam, mas aquele texto que Jesus falou, nascer da água e do Espírito. Nós lemos junto. Livro de Ezequiel. Jesus estava falando para o mestre da lei. O que Ezequiel falou? Aspergirei sobre vós água para purificar os vossos pecados. E fala do derramamento do Espírito. É o que Jesus está falando aqui. Jesus está chamando o livro de Ezequiel. Quando você desce as águas, a única coisa que está acontecendo ali é o seguinte: é um testemunho público do que aconteceu no seu coração. É uma obediência que Jesus dá para aqueles que já nasceram de novo, do Espírito, descerem as águas. Então eu venho publicamente, eu creio em Cristo, eu me reconheço pecador, eu sei que Jesus me resgatou do inferno, e eu quero obedecer a palavra de Deus, cumprindo essa ordenança. E eu desço as águas, manifestando publicamente o novo nascimento que aconteceu já no meu coração. Nasci de Deus. Percebe como a Bíblia encaixa? Percebe porque nós começamos a ser encaixados na velha aliança? Que na verdade é uma nova, que Jeremias fala, eu trago uma nova aliança. Usei o termo errado, a gente começa a ser encaixado na história do Antigo Testamento, na nova aliança. E para encerrar, fica só um pitaquinho para os irmãos. Agora sim, 2 livros à frente, livro de Romanos, capítulo 11. E eu vou encerrar por aqui, porque ainda tem muita coisa para ser falada. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos? A harmonia entre o Antigo e Novo Testamento. A profecia que foi feita e o cumprimento em nós. Como que o mesmo Deus que estabeleceu a aliança com Noé, que estabeleceu a aliança com Abraão e que prometeu uma nova aliança, vai nos atingir. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai começar a entrar nos evangelhos. E eu tenho que entender que eu não caí de paraquedas. Na verdade, na eternidade passada, Deus me elegeu, Deus me chamou, Deus me salvou e Deus me justificou. Não tem nada de paraquedas. Agora, como acontece isso? Romanos capítulo 11, versículo 25. Diz assim, palavras de Paulo: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Versículo 30, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, mas para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. O que Paulo faz aqui?
Ele pega a figura de uma oliveira, cheia de frutos. Essa oliveira é Israel. Aí ele pega a figura de uma árvore chamada oliveira brava, que não dava fruto. E ele fala o seguinte, que eu e você somos o ramo dessa oliveira brava, que foi tirado da oliveira brava, inimigos de Deus, e foi enxertado na oliveira que é Israel. E a partir daí, você é povo de Deus. Em Cristo você é feito um só com o povo de Israel, crente, e vai passar a eternidade com Deus. Por isso que tudo aquilo que a gente vai estudar sobre Jesus se torna possível para nós. Por isso que tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento vai se cumprir em nós e vai se cumprir no Israel crente. Porque é promessa de Deus. E embora nós tenhamos um monte de defeito, embora nós tenhamos dias ruins, embora nós tenhamos dificuldades, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele fala o seguinte, que mesmo quando nós somos infiéis, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. Com essas palavras, que eu possa sempre me sentir fortalecido nas crises, me sentir fortalecido nas lutas, me sentir fortalecido nas necessidades, porque o Deus, Criador do universo, é comigo, cuida de mim. E embora eu não entenda nada, Ele tem todo o bem para mim. Ele tem coisas boas para mim, mesmo no meio das dificuldades. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Nessa manhã, eu quero orar em agradecimento às tuas alianças, quero orar em agradecimento à tua bondade, orar em agradecimento à tua ação na nossa vida. Senhor, estávamos perdidos, estávamos distantes, éramos inimigos teus, e sequer éramos o teu povo. Mas mesmo nós sendo infiéis, mesmo muitas vezes nós sendo inimigos da cruz, o Senhor muito nos amou, mandou Jesus Cristo morrer no nosso lugar, nos deu o novo nascimento, nos deu a fé para que crescêssemos, nos deu o presente da vida eterna. Senhor, obrigado, porque a tua palavra nos ensina que aquilo que o Senhor dá, o Senhor não tira. A tua palavra nos ensina que os teus dons são irreversíveis, são irrevogáveis. Senhor, que apesar da nossa imperfeição, apesar dos nossos pecados, nós possamos estar de pé, possamos nos manter na caminhada e possamos dia após dia recebermos a tua graça transformadora. Senhor, obrigado por tudo, sê conosco e nos capacita a viver uma vida cristã digna, em nome de Jesus. Amém. Amém.